Pense comigo. O que fazer quando um exército de 185 mil soldados cerca a sua cidade, pronto para destruir tudo? A resposta de Israel a uma ameaça como essa não foi o desespero. Foi um cântico. Nessa análise do Salmo 47, vamos mergulhar em como um momento de crise total deu origem a uma das mais poderosas declarações sobre quem, de fato, é o rei de todo o universo. Vamos tentar visualizar a cena. A capital, Jerusalém, está completamente sitiada. O inimigo não é uma ameaça distante, não. Ele está literalmente nos portões. A sensação de que o fim chegou é imediata, é palpável, é esmagadora. E não estamos falando de um inimigo qualquer. Do lado de fora dos muros, há 185 mil soldados assírios, um exército conhecido por sua brutalidade, temido em todo o mundo daquela época. Para a gente ter uma ideia, esse número é quase do tamanho de todo o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos em serviço ativo hoje. É muita gente. Então, diante de uma aniquilação que parecia certa, qual seria a resposta? Desespero? Rendição? O que se faz quando parece não haver mais nenhuma esperança? A resposta que este salmo nos dá é no mínimo surpreendente. E veja bem, esse cenário não é hipotético, aconteceu de verdade. Por volta do ano 700 a.C., o rei Ezequias e o povo de Judá viveram exatamente isso. E os assírios não eram temidos só pela força, mas também pela guerra psicológica. Eles zombavam abertamente do povo, do rei e principalmente do Deus deles. A história se desenrola em 3 atos. Primeiro, a ameaça, a zombaria dos assírios, garantindo que nenhum Deus poderia salvá-los. Em resposta, o rei Ezequias não planeja um contra-ataque. Ele faz algo diferente. Leva a carta de ameaça até o templo, coloca diante de Deus e ora. E então vem o clímax. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor entra no acampamento inimigo e 185 mil soldados são derrotados. Uma libertação que só pode ser descrita como milagrosa. A reação a esse livramento é o que dá origem ao Salmo 47. E aqui está o ponto central. Em vez de zombar dos inimigos caídos ou de se gabar da própria força, a resposta é radicalmente diferente. É um convite aberto para todos os povos, inclusive aqueles que antes os ameaçavam, para que adorem ao Deus que se revelou como o verdadeiro rei de toda a terra. E é justamente com esse convite que o Salmo começa. A primeira parte é um chamado universal ao louvor. O salmista não está falando só para Israel, ele se dirige a todas as nações da terra. O salmo abre com uma ordem clara: batam palmas, todos os povos aclamem a Deus com vozes de júbilo. É um comando para celebrar. E o interessante é que bater palmas é um gesto universal, uma expressão de alegria que todo mundo entende, não precisa de tradução. O convite é para todo mundo, em todo lugar. Mas por que todos deveriam adorar? Os versículos seguintes explicam os motivos, e eles ecoam o que Israel tinha acabado de viver. Primeiro, porque o Senhor Altíssimo é tremendo. Eles viram o poder dele em ação. Segundo, ele é o grande rei sobre toda a terra, não só sobre Israel. Terceiro, ele submeteu os povos. O exército assírio derrotado era a prova viva disso. E por fim, ele escolheu a herança do seu povo por causa do seu grande amor. Ok, essa foi a experiência histórica de Israel. Mas como é que esse chamado tão antigo se conecta com a vida hoje? Onde a gente encontra a aplicação dessa verdade tão poderosa? A conexão é total e direta. Se Deus é o rei de toda a terra, então o seu domínio se estende a todas as nações, a todos os povos. Para nós cristãos, esse rei é Jesus Cristo. A base das missões, de levar a boa notícia adiante, é essa certeza. Jesus tem autoridade sobre todos os povos, e por isso o anúncio do seu reinado deve ser levado a cada um deles. Vamos agora para a imagem central do Salmo, que é a descrição da ascensão vitoriosa do rei ao seu trono. É uma cena de pura festa, de pura celebração. O versículo 5 diz assim: Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. A imagem aqui é de um rei guerreiro que desceu para a batalha, venceu de forma espetacular e agora sobe de volta ao seu palácio, ao seu trono, em glória, aclamado pelo povo. E a trombeta, que era o instrumento de som mais forte e claro da época, anuncia essa vitória para todo mundo ouvir. E a resposta a essa vitória é um louvor que transborda. Nos versículos 6 e 7, o comando "cantem louvores" aparece 5 vezes. 5. Essa repetição não é por acaso, claro. Ela transmite a urgência, a intensidade, a paixão dessa adoração. É um louvor que não se cansa, que insiste em celebrar a grandeza do rei. E é aqui que a gente chega no coração da aplicação cristã.
Aquela imagem de Deus subindo vitorioso sobre os assírios era, na verdade, uma sombra, um prenúncio de uma vitória infinitamente maior. Hoje, nós vemos essa imagem cumprida perfeitamente na ascensão de Jesus Cristo. Depois de vencer na cruz o pecado e a morte, os verdadeiros inimigos de toda a humanidade, Jesus subiu ao céu e se sentou à direita do Pai, reinando vitorioso para todo sempre. A parte final do Salmo nos leva da celebração da vitória para a realidade do reinado presente do rei. E o que isso significa na prática, para as nossas vidas? O versículo 8 faz uma afirmação definitiva, e o mais importante, no tempo presente. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Note bem, não diz que ele reinará um dia. Diz que ele reina. Agora. Ele está no trono. E essa imagem de Deus assentado é muito poderosa. Significa que a obra da vitória está completa. Ele não está andando de um lado para o outro ansioso, preocupado com o rumo do mundo. Ele está sentado porque está em absoluto controle, governando todas as coisas de acordo com a sua vontade soberana. Isso cria um contraste fundamental. Da nossa perspectiva aqui de baixo, o mundo muitas vezes parece caótico, fora de controle. Mas a verdade do Salmo 47 nos lembra que, acima de todo esse caos, o Rei Jesus está no trono, em governo soberano. Essa verdade é o fundamento da nossa paz e do nosso descanso. E o Salmo termina com uma visão para o futuro, uma visão profética. Os príncipes dos povos, ou seja, os líderes das nações, se reúnem com o povo do Deus de Abrão. É uma imagem do dia em que todas as nações e seus líderes vão reconhecer voluntariamente o reinado do único Deus verdadeiro, cumprindo aquela promessa feita a Abrão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a pergunta que este salmo deixa ecoando é esta: saber que o Rei Jesus está assentado no trono, em absoluto controle de todas as coisas, que diferença isso faz na forma como encaramos os desafios e as incertezas desta semana? Que o reinado soberano dele seja o nosso fundamento e a nossa paz.